Hoje o quadro Agroações diferente. Isso porque depois de tanta ameaça veio a confirmação. A Rússia suspende a compra de carnes bovina e suína do Brasil a partir do dia 1º de dezembro. A explicação inicial do Serviço Sanitário e Fitossanitário da Rússia é por conta de ter encontrado em carne suína resquícios de ractopamina, uma substância que é proibida lá na Rússia. Entretanto, a situação não é bem essa e é por isso que a Agricultura BR vai mostrar algumas circunstâncias. Entre elas, o motivo real da suspensão, o que isso impacta no Brasil, por que a Rússia pode fazer isso agora no final do ano e por que o senhor não deve se preocupar tanto com essa novidade, que já não chega a ser tão novidade assim, a Rússia suspender ou fazer alguma situação temporária no final de cada ano. Então vamos aos números primeiro, mostrando primeiramente a declaração do serviço russo que traz no seu site, o site do Serviço Veterinário e Fitossanitário da Rússia. Infelizmente, olha que palavra diferente, eu cheguei a treinar para falar essa palavra no ar, mas não vai dar certo. O Serviço Veterinário e Fitossanitário da Rússia é forçado a afirmar que, de acordo com os estudos laboratoriais, os estimulantes de crescimento banidos foram novamente detectados nos produtos de criação de gado que chegam à Rússia do Brasil em 2017. É o que afirma a nota em inglês, nós traduzimos aqui para o português, porque russo também não dá, mas é isso que afirma a nota do Serviço Oficial Russo. Bom, o Serviço Fitossanitário da Rússia informou, portanto, que o país baniu as importações de carne suína e bovina do Brasil. Em seu site constam a quantidade de frigoríficos de cada uma dessas criações. São 59 frigoríficos de carne bovina e 32 de carne suína que tiveram essa suspensão realizada. No caso da carne suína, como já vimos, os russos alegam ter encontrado o promotor de crescimento ractopamina, que é banido no país, mas permitido em vários outros países importadores de carne suína. Bom, e Fabiana, a gente comentava a respeito dessa solicitação da Rússia, né, de fazer a suspensão destas compras. Mas isso não vem de graça, né? O país também pede que o Brasil abra suas portas para alguns de seus produtos que seriam vendidos aqui para nós. Exatamente. A Rússia quer vender muito mais do que vodka, essa que é a verdade, Juliana. E esses produtos estariam principalmente o trigo, na qual a Rússia está com uma superprodução, passa de 80 milhões de toneladas e quer colocar esse produto no mercado. Nós vamos destacar agora o que a Rússia, antes de falar desses produtos que eles querem vender para o Brasil, colocar no mercado brasileiro, o que esses produtos eles representam. No caso, o que o Brasil vende de carnes para eles. Primeiro, nós trouxemos uma divisão que mostra a importância russa para a carne suína e também para a carne de frango. Vamos ver esses dados aqui, porque eles mostram como que a Rússia se comporta entre janeiro e setembro de 2017, aqui trazendo um recorte em relação à carne suína e de frango. Eles são grandes compradores também de carne de frango e o próximo passo, você pode ter certeza que pode chegar a essa situação. Olha só, são 941 milhões de dólares faturados entre janeiro e setembro, 40% de todos os embarques brasileiros de carne suína foram para a Rússia e 11% dos embarques brasileiros de carne de frango também foram para a Rússia. Esses dados aqui, eles são importantes por conta do balanço do complexo. Enquanto eles trouxeram essa situação de suspensão para carne bovina e carne suína, sabemos que pode também afetar os demais produtos. Outro destaque que a Agricultura BR traz agora fica em torno do que acontece agora sim com carne suína principalmente. A carne suína ela traz uma preocupação talvez um pouco maior, porque nós já tivemos problemas muito sérios no Brasil por conta dessa situação dos russos suspenderem a compra de carne suína do Brasil e o que ela representa. São 40% de tudo que o Brasil exporta vai para a Rússia. Então, é um mercado determinante para os suínos, essa cadeia produtiva no Brasil. É o que nós vamos mostrar agora. O que representa para a carne bovina e o que representa para a carne suína. Então, acompanhe conosco agora no gráfico, mostrando aqui essa situação
de carne bovina e também a carne bovina para a Rússia e a suína também. Olha só, em relação ao ano de 2016, a carne bovina total embarcada pelo Brasil totalizou 1.351.000 toneladas. Bovina para a Rússia foram 138.000 toneladas de carne bovina. O que representa isso? Rússia é o quarto para quinto, mas ano passado foi o quarto maior comprador de carne bovina do Brasil, comprou 138.000 toneladas ou 11% do total que o Brasil vendeu. A carne suína é que chama muita atenção. O Brasil exportou 725.000 toneladas, enquanto que só para a Rússia foram 245.000 toneladas. Esse dado representa quase 40% em relação ao que a Rússia, o embarcado para a Rússia representa quase 40% do total que toda a indústria frigorífica brasileira exportou no último ano, o que deixa muito claro porque parte do complexo carnes aqui no Brasil está muito preocupado, Juliana. Bom, o que a Rússia quer vender mesmo para o Brasil é o trigo. A gente acompanha neste gráfico agora a situação que mostra a situação da safra russa de trigo na temporada 2017-18, de acordo com o que publicou o Departamento de Agricultura do país. Em relação à projeção divulgada em outubro, houve aumento de 1 milhão de toneladas para a produção russa do cereal, ficando agora estimada em 83 milhões de toneladas. Para a exportação, houve também elevação de 500.000 toneladas, agora estimada em 33 milhões de toneladas do cereal. Os estoques finais mantiveram o valor de 17.330.000 toneladas, portanto, mostrando o quanto que a Rússia ela tem essa importância significativa no cenário mundial do cereal. E, Fabiano, essa situação toda, ela traz uma certa preocupação ao triticultor brasileiro, né? Ao triticultor e principalmente à pecuária nacional. Mas o fato é que a Rússia, para tomar essa decisão, e essa decisão da Rússia de suspender as importações de carne bovina e suína do Brasil, elas acontecem no momento na qual eles não recebem mesmo produtos. Pelo menos metade do mês de outubro, começa a ter uma situação de estancamento das capacidades portuárias russas, porque congela. Então, navios com calado maior não chegam à Rússia. Então, eles compram muitas carnes antes para se abastecerem durante o inverno. Então, suspender a compra de carnes agora representa muito pouco para o volume anual comprado pelos russos. Bom, essa situação já aconteceu em uma outra ocasião no Brasil, né? Uma situação que trouxe uma crise mais séria para o setor da suinocultura. Desta vez, caso haja comprovação do uso da ractopamina, essa situação não deve se estender por muito tempo, né? Exatamente. É isso que pode tranquilizar o produtor brasileiro, principalmente o produtor de carnes aqui do Brasil, que é muito provável que o Ministério da Agricultura, que inclusive está reunido agora com as suas lideranças, inclusive o ministro Blairo Maggi, discutindo o assunto, é muito provável que, na medida do possível, o governo nacional brasileiro, ele comece a ceder algumas situações que a Rússia quer. Mas para o produtor de carnes do Brasil, ele precisa estar muito atento a isso, porque ele pode se tranquilizar. O primeiro motivo é que a Rússia, desde 2014, suspendeu a compra de produtos de todos os países que fizeram alguma sanção por conta da sua invasão à Ucrânia. A Rússia é um país militarmente muito ativo e que invade outros e, com isso, teve sanções. Não compra nada da União Europeia e não compra dos Estados Unidos. Com isso, a Rússia, apesar de todos os riscos que tem, faz essa situação aqui, alega um problema sanitário, essa é uma coisa extremamente comum no cenário internacional, mas vai ter que comprar do Brasil, porque dos outros grandes fornecedores ela não compra.